Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, quarta-feira tem sido um tempo precioso, né? Nós temos estudado a carta de Paulo, o livro de Atos, e tem sido precioso cada tempo de reflexão, de nos voltarmos para os princípios da palavra. Então eu quero te estimular, você que perdeu o ritmo da quarta-feira, né? A gente tem adorado a Deus junto, então nós estamos reestabelecendo a ideia de um culto na quarta-feira, né? A ideia de orarmos juntos e compartilharmos a palavra. Então, renova a sua agenda e bota lá quarta-feira, né? Vou estar junto com os irmãos para aproveitar esse tempo, né? Então, nós estamos fazendo sala para as crianças, para que você possa vir, né? E ter de fato um tempo de não só de adorar, não só de ouvir a palavra, mas entenda isso, a ideia de nós estudarmos a carta, o livro de Atos, é onde o livro traz os fundamentos do que é o reino, ser igreja, viver igreja. Então é fundamental estudar, né? Eu e Juliana, a gente bateu tanto numa tecla lá em Muniz Freire, Venda Nova, sobre o anotar a palavra. Tiago diz, não sejam meros ouvintes, mas praticantes. E não tem como eu vir à igreja, sentar, ouvir, ir embora e lidar com aquele caminhão de informações e coisas, né? E achar que eu vou guardar ou desenvolver essa palavra. Então nós precisamos anotar. Então crie o hábito. Não é 2024, não é hábito para ano novo, não é para agora, né? Você tem um guardanapo, um papel, né? Anota aí na mão, mas anota o texto para você ler, né? Anota para ver se o pastor está falando besteira ou não, tá? Isso é bíblico. Pastor, posso conferir na Bíblia? Deve, irmãos. A gente tem que anotar, conferir e melhorar e desenvolver essa palavra, levar adiante. Amém? Amém, né? Para você que não falou amém, anota, sabe por quê? Tem um monte de gente que está estudando uma capa, um livro, uma folha da Bíblia e é a única coisa que tem. A gente não dá valor à palavra como deveria. Sabe, a gente não valoriza, às vezes Deus fala ao nosso coração, a gente recebe e ali fica, como se fosse um sentimento que chegou e saiu. Então esconde ela no teu coração, anotando, meditando, gerando, buscando nela o fruto que a própria palavra promete e garante no Senhor. Amém? Glória a Deus. Já desabafei. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 17, é um texto conhecido. Amém? Vamos ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Entenda algo, todas as cartas que Paulo escreve, né, quase 60% do Novo Testamento são cartas que Paulo escreveu. E todas as cartas que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para a igreja. Ele não está evangelizando através de suas cartas, mas ele está escrevendo para a sua igreja, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Amém? Aqui, eu creio, a grande maioria foi selado, né? Porque a palavra diz que aquele que confessar com os lábios e crer em seu coração será salvo. Amém? A salvação chegou até você. Se você está aqui, a salvação chegou até você. Se você ainda não decidiu,
Hoje é um dia de você decidir. Mas além disso, às vezes nós vivemos um evangelho onde nós buscamos com todo o nosso esforço ser salvo. Como se o evangelho fosse uma corrida em busca da salvação, mas salvação é a linha de largada. É o ponto de dar o primeiro passo, é a porta que se abre, é Cristo, Ele é o Salvador. Amém? Ele diz, eu sou a porta. E Ele nos chama então a entrar nessa jornada de salvos, por meio da graça. Né? E como Paulo diz em Efésios, isso não tem a ver com mérito, com esforço, não tem a ver com o cumprimento religioso de nós, mas sim com a graça de Deus. Deus nos amou de tal maneira que nos salvou através do seu Filho. Amém? E tendo sido salvos, o Senhor espera de nós uma vida, então, a partir de Cristo, para nos tornarmos conforme Cristo e apresentar o fruto que é digno desse evangelho, dessa boa nova, dessa mensagem, onde nós somos salvos pela graça para uma nova vida. E o que Paulo está dizendo aqui na sua segunda carta à igreja de Corinto é: vocês precisam se reconciliar com Deus. Vocês precisam pregar a reconciliação com Deus. Onde no último verso que nós lemos, no 21, ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, a mensagem do Evangelho, nós temos dito insistentemente aqui, é uma substituição de vida. Jesus substituiu nossa vida na cruz, pagando o preço pelo nosso pecado. Sim, amém? E tendo feito isso, o Espírito vem para gerar agora uma nova vida, um novo testemunho, para que nos tornássemos justiça de Deus. E nos tornarmos justiça de Deus significa revelar que Deus é justo. Num mundo que diz que Deus é injusto porque tem fome. Num mundo que diz que Deus é mau e é injusto porque crianças morrem. Porque falta comida, porque há tanta maldade. Quando o próprio Cristo diz que toda a maldade ela procede do coração humano. Quando na verdade nós estamos tão cheios de coisas. E a maioria de nós estão com as suas casas, né? Estamos com nossas casas cheias de coisas, de aparelhos, de recursos que serviriam a outros, para ajudar na fome de outros. Não estou falando dos milionários, dos que estão com dinheiro fugindo pelo ladrão. Mas eu estou falando de nós podemos muito. Nós podemos muito. Só que o mundo tem visto uma igreja que tem pregado um Deus justo que matou o seu filho na cruz por amor a nós. Mas eles não estão vendo a mensagem da reconciliação em nós. Eles não estão nos vendo como essa mensagem de que Deus é justo e nós somos. Nós nos tornamos justiça de Deus. A igreja, nós já falamos isso aqui, a igreja, estudando a igreja moderna do ano 2000 para cá, ela começou a crescer no Brasil. O Brasil é um dos lugares no mundo onde o evangelho mais cresce, e isso fez com que a igreja também crescesse financeiramente. Mas sabe o que não mudou? As nossas obras de justiça. Sabe o que não mudou? O nosso testemunho da justiça de Deus. Nós vemos obras isoladas e aplaudimos. E glorificamos a Deus. Hoje a gente compartilha tudo. Mas nem sempre a gente se tornou parte. Nem sempre isso se tornou a nossa vida. E quando o Senhor está dizendo sobre reconciliação, é como você lidar com um casal em conflito. Eles brigaram, eles discutiram. Eles precisam se reconciliar. E reconciliar é voltar para a harmonia. É voltar para o lugar de unidade, é voltar para a comunhão. É quando eu abro mão da vida certa, ou melhor, da minha opinião ser a certa, e aí eu brigo com Juliana porque a opinião dela está errada. Como eu sou perfeito, a tendência é isso acontecer na maioria das vezes. Não, né? E aí chega alguém e diz: vocês estão brigando por opiniões divergentes, mas vocês precisam se reconciliar. E aí não tem argumento.
Eu preciso simplesmente pegar o meu argumento, amassar, jogar no chão, pisar e falar, olha, eu te amo, meu amor. Aproveita, olha para mim, meu amor. Eu te amo, viu? E aí a gente se reconcilia, a gente retoma a comunhão e a harmonia. Sim? Jesus, Deus Pai, fez isso através de Cristo. Quando ele tinha tantos argumentos e o diabo como um acusador, mostrando todas as nossas falhas, Deus pegou e cumpriu todo esse juízo em Cristo, para que eu e você fôssemos livres. Né? Todo o argumento, todo o escrito de dívida, toda a nota promissória que tinha escrita a meu e a seu respeito sobre as nossas falhas, Jesus rasgou na cruz. E aí nós somos então reconciliados. Amém? Deus nos chama então agora de filhos. E agora Ele não só nos chama de filhos, mas agora Ele nos chama a participar da sua herança, da sua mesa. Portanto, a Santa Ceia não é um cumprimento religioso, mas é estar reconciliado com Deus. Mas estar reconciliado com Deus não é viver em busca da minha salvação, não é viver em busca da luta contra o pecado, mas é viver como alguém que foi salvo e que está num novo nível de compromisso. E esse compromisso significa ser ou nos tornar, ou seja, a minha pessoa passa a ser justiça de Deus. Quando alguém olhar para a sua vida, o que ele contempla? O que a sua vida fala? Ela fala de um Deus ausente, de um Deus omisso, distante, ou de um Deus que tem operado justiça? Nós sabemos isso a partir do nosso argumento, do nosso discurso. Porque se você é uma pessoa que vive murmurando como o povo no deserto, o que Deus faz? Deus tem que encerrar com aquela geração e trazer uma nova geração para esse lugar. Para que toda a justiça que operou no Egito viesse agora através de um batismo no Jordão para que Josué conduzisse o povo. Nós precisamos entender que o Evangelho não é uma busca por ser salvo, porque isso é graça, isso é favor. O preço foi Cristo na cruz. Você conhece, os seus ouvidos já ouviram isso várias vezes. Qual é a nossa dificuldade? Nos tornarmos justiça de Deus. Nos tornarmos alguém que revela juízo cumprido. Ou seja, eu não vivo com medo de Deus, eu não vivo com sentimento de culpa, como se devesse algo a Deus. Eu não vivo debaixo de uma condenação, porque Ele me justificou. E quem poderia me condenar é Ele. Amém? Portanto, estarmos reconciliados com Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Insistentemente, Paulo está falando para uma igreja que ele não precisava falar sobre dons espirituais, era cheio do Espírito, uma igreja fervorosa no Espírito. Mas como toda igreja, à exceção da igreja missão, toda igreja tem problema, certo? A igreja de Corinto era cheia de problema, tinha problema de imoralidades terríveis, de filho se relacionar com a madrasta. Há várias crises. Na igreja de Gálatas o povo era religioso e duro. Paulo fala, mas vocês precisam ser libertos de novo. O Senhor já libertou, vocês estão voltando para a escravidão de cumprimento religioso, de métodos para serem justificados, de circuncisão e de tantas coisas, de batizar de novo. Tem pessoas que às vezes se afastam dos caminhos do Senhor, retornam, e algumas realidades elas são obrigadas a batizar de novo. A reconciliação não é um cumprimento de uma regra, mas é uma nova vida a partir de uma nova mente, de uma consciência. Tudo que Paulo está falando tem a ver com se tornar, contornar-se, se tornar embaixador, se tornar uma mensagem de reconciliação, se tornar a justiça de Deus. Hoje, pela manhã, não teve escola bíblica não, para ninguém ficar, ninguém me avisou. Mas tivemos um culto aqui e a igreja estava como está agora à noite. Já é o segundo culto hoje. Estava cheio de crianças, cheio de pais, cheio de famílias, e a gente celebrando
né? Troca de faixas, grauzinho, aleluia, né? E é tremendo como no judô, no jiu-jitsu, o testemunho dos pais, o testemunho daqueles que graduaram, fala de uma nova experiência. O testemunho de Bernardo e de Larissa, que também compartilharam das suas vidas hoje de manhã, fala de uma nova vida. Porque o Evangelho não é o quanto eu sei, o quanto eu busco para ser salvo, mas o quanto eu tenho me tornado. O quanto você tem se tornado a semelhança de Deus. O quanto você tem se tornado o testemunho da justiça de Deus. O quanto você tem se tornado alguém livre, porque Ele levou sobre si, porque Ele cumpriu em si toda a maldição. Nós precisamos não de ouvir o Evangelho da salvação, mas de fato assumir o nosso lugar de reconciliadores. Olhar para a mesa do Senhor, olhar para o cálice, olhar para o pão, é entender que nós temos liberdade, livre acesso. E tendo livre acesso, isso significa muito, isso significa que Ele me fez digno de comer o seu pão e de beber o seu cálice. Mas a palavra a gente se apega, né, o comer indignamente, aquele que come sem poder ou sem dever. Mas todo o que foi salvo para a presença do Senhor, amém? Amém? Todo que foi salvo para ser cheio do Espírito Santo, amém? Se você foi salvo para o Espírito, por que você não foi salvo para a Santa Ceia? Ih, pastor, deu ruim. Se fomos salvos para receber o próprio Deus que é santo, por que eu não posso entrar na intimidade do Senhor? Sabe o que é isso? É um excesso de zelo de nós pastores, falando em nome do sindicato, que com medo de fazer errado, proibimos um monte de gente como se fôssemos aqui fiscais e falou, você pode, você não pode, você está bom, você não está bom para isso. Mas o detalhe não é quem foi salvo para comer, mas é quem foi reconciliado está reconciliado. Porque a reconciliação, essa mensagem, esse desafio, esse chamado de Deus para mim e para você, é o que Cristo fala no Evangelho de João, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, um nível de aliança, de compromisso, e não tem a ver com o cumprimento de regras, mas tem a ver com lá fora. Nós viemos aqui, às vezes a gente cumpre regra, né? Levanta a mão, agora recebe, agora libera, né? Agora abençoa, e levanta e senta, e abre a Bíblia, a gente cumpre várias coisas, mas o mais importante é o que nós vamos fazer lá. A palavra ela é para ser cumprida lá. O desafio de nos tornarmos justiça de Deus é lá fora. Aqui eu não preciso pregar de salvação, geralmente. Aqui nós precisamos falar da vida cristã. E a vida cristã é Cristo quando chega diante de uma prostituta que os homens queriam saber qual é a instrução, qual é a regra que ele se move. Ele vai apedrejar agora cumprindo Moisés ou ele vai se omitir? E Jesus opera o quê? Justiça. Quem não tiver pecado, fica à vontade para condenar. O que Jesus fez? Reconciliou todo mundo. Botou todo mundo no mesmo patamar, a prostituta, os homens, e falou, todo mundo precisa do mesmo que ela precisa. Todo mundo precisa da mesma salvação que ela precisa. Todo mundo precisa ser encontrado por esse amor e ser resgatado dessa vida sem sentido. E tendo nós encontrado Cristo agora, nós precisamos representá-lo. Eu preciso representar aquele que não só morreu, mas que ressuscitou. Porque a reconciliação, concílio, é uma instrução. E não é uma instrução para um, para outro e para outro. É o mesmo padrão, é uma mesma verdade para todos. Porque ela é viva. Não é um texto vivo, é Cristo vivo em nós pelo seu Espírito. E a expectativa é que nós venhamos nos tornar nele, com ele e a partir dele, justiça de Deus nessa terra.
encontrando pessoas debaixo de juízo, de condenação. Quantas pessoas eu já lidei nessa vida de falar assim, né? Me sentir velho. Pessoas que tiveram atitudes erradas e que estavam depressivas, angustiadas, desejando por fim a sua vida. Uma moça há anos depressiva porque havia cometido um aborto. E aí ela encontrou Cristo, foi salva, mas continuava sustentando sua autoflagelação na depressão, porque ela não era digna, porque o que ela fez foi errado. E aí o seu senso de juízo a condenava, mas aí o que opera o reino de Deus é agora vá e não peques mais. A reconciliação é o que eu acabei de falar sobre um casamento. Não tem a ver com seus argumentos e erros. É o Senhor dizendo, eu rasgo isso aqui. Agora você é nova criatura, você é uma nova criação, você foi feito para um novo propósito. A gente tem fama de ser gambiarreiro, né? Os homens. A gente pega, né, uma mesa que quebrou e faz uma tábua de passar roupa, né? E pega uma peça do carro, vira um jogo, enfim. Não precisa levantar a mão não, irmão. Mas a nossa tendência é querer adaptar as coisas, é querer tirar proveito de onde não deveria. Jesus está dizendo, não, eu fiz você agora de novo. Você não é uma gambiarra, você não é um jeitinho. Você é uma nova criatura, amém? Ah, mas minha mulher não fala isso, meu marido. É aí que está a nova consciência, é aí que está a sua mente se encher das verdades de Deus. Por que a gente tem batido na mesma tecla 3 anos dizendo vamos para o Lidere, vamos desenvolver o Lidere? Para que seja gerada uma nova consciência a partir da palavra de Deus, de quem você é em Deus, do que você foi feito e para quê, qual é o propósito da sua vida. E assumindo o compromisso com essas verdades, você vem assim desfrutar de uma vida abundante. Porque a vida abundante não tem a ver com fazer, então eu estou fazendo, agora eu vou ter direito a uma vida abundante. Não. A vida abundante é quando eu estou me movendo, porque ele dá semente ao que semeia. Para que tenha ainda mais a semear. Mas a gente está acostumado a reter a semente. A gente está acostumado a reter o tempo, a reter as coisas, a fechar as portas. Mas quando a nossa mente vai se assemelhando com a de Cristo, a gente começa a operar justiça. Quando a nossa mente se assemelha com a de Cristo, a gente começa a abrir mão da vida, do tempo. E o que tem mais valor são pessoas e não coisas ou dinheiro e por aí vai. Nós precisamos de assumir o nosso lugar como embaixadores de Cristo. O embaixador é alguém que defendia com sua própria vida um território, uma cultura e uma verdade. O que nós defendemos é o reino de Deus e a cultura do reino de Deus é essa. Ela é diferente, ela é um escândalo. Paulo diz aqui antes, em 2 Coríntios, que se você olhar para Cristo com olhares humanos, a sua percepção ela é diferente, a sua percepção vai ser limitada, a sua percepção vai achar que tudo isso é uma loucura. Mas se você enxergar a obra de Deus, a redenção, a salvação, a reconciliação a partir do próprio Deus, você vai perceber que tem todo o sentido. Porque Ele, sendo Deus, se fez semelhante a nós para que nós viéssemos olhar para Ele, conseguir enxergar Ele, para que viéssemos então a nos associar, a nos tornar um com Ele. Então, para que nós venhamos aqui concluir, você é uma nova criatura. E sendo nova criatura, reconciliada para a reconciliação, o seu chamado é aonde você encontrar pessoas, você revelar que há a justiça de Deus. Porque há várias pessoas, não todas. Os discípulos chegam a perguntar para o enfermo, mas ele pecou ou foi os pais dele? É uma maldição ou foi um pecado dele? E Jesus diz nenhuma coisa nem outra, mas é para que se manifeste a glória, para que haja uma revelação de Deus. Mas há sim muitas enfermidades que estão atreladas a atitudes.
a pecados encobertos, a palavras de ofensa liberada pelos pais e coisas do tipo. Mas a reconciliação, ela opera nesses lugares de justiça. Ela liberta pessoas por causa da justiça de Deus, porque o maior interesse de Deus é nos libertar. O maior interesse de Deus ao dizer em Isaías 61 que o Espírito de Deus está sobre nós e que Ele nos ungiu para operar a justiça de Deus, é para colocar o cativo em liberdade. O oprimido, ele vai experimentar uma nova vida a partir do Espírito. É o que eu e você precisamos, é o que eu e você encontramos, e é o que eu e você precisamos pregar. O problema e o X da questão é com que nós estamos comprometidos. É interessante porque a gente está em dias, né, de ore por Israel. A promessa sobre orar por Israel. Não estou criticando a atitude de orar por Israel. Mas quantos pararam para pensar que eles podem, assim como há várias perspectivas e interpretações dos próprios rabinos, em Deuteronômio 28, de que o nazismo e toda aquela miséria que foi um operar do juízo, porque negaram as verdades de Deus, deram as costas para Deus. Olha o livro dos Juízes, olha o quanto de situação terrível que esse povo passou, porque deram as costas para o Senhor. O que nós precisamos é atentar que salvação chegou. Agora eu preciso operar como um salvo. Agora eu preciso me mover como alguém que encontrou salvação. Agora eu preciso encontrar alguém que precisa se tornar como eu estou me tornando. Estava falando de Bernardo, de Larissa, eu lembrei hoje de manhã da nossa primeira conversa aqui, ali, exatamente, na porta de onde era o tatame lá em cima, nossa primeira conversa, e Larissa falando, porque eu tenho a minha enfermidade, porque a minha enfermidade, eu começo a me irritar, né? A minha enfermidade. E a justiça de Deus opera cura, porque ela é uma verdade, tem a ver com o homem, tem a ver com a verdade. Eu falei, minha irmã, por que você se tornou, em outras palavras, a sua enfermidade? Ela é sua? Ela, não, eu sabia que ela não estava. E eu fui falar, eu tinha uma enfermidade, mas Ele levou sobre si. E Ele quer levar a sua. E estava num tempo difícil, né, Larissa? Mas o Senhor levou sobre si, amém? Porque ter o Pedro, meu brother, é nóis. Para a medicina não cabia, mas Ele operou justiça, amém? E a boa nova do reino é essa, é onde Ele converte diagnósticos, realidades e opera cura. E opera graça. Amém? Deus de justiça está nesse lugar. Ele quer operar a cura na sua vida, graça, liberdade. Ele quer te arrancar do lugar de condenação, de dores, de traumas, de prisões. Portanto, se renda a Ele hoje. Se reconcilie, abra a mão dos seus argumentos e diga, Senhor, eu te recebo na minha vida. Eu recebo a Tua graça, eu recebo a Tua paz, eu recebo a Tua alegria, o Teu favor. Porque não tem a ver com as suas obras, com o seu mérito, não tem a ver com os homens, tem a ver com o que está escrito, porque foi consumado. Nós temos orado, Viviane, pelo Felipe, crendo que essa obra de justiça que foi operada na cruz vai sobre ele. Os meus filhos têm orado pelo Felipe. Falei para eles que eu fui na casa dele, estive com ele. Nós cremos que por toda a corrente sanguínea do Felipe, em todos os seus órgãos, aonde há um tumor vai ser arrancado, vai haver vida. Eu creio nisso. Eu sempre vivi no medo de gerar falsa esperança. A gente sempre dá esse conselho para proteger o que é humano, mas o que a verdade de Deus diz é que a justiça de Deus o alcançou. Amém? Ele é salvo e em nome de Jesus será liberto de toda essa enfermidade.
É o que nós cremos, é o que nós confiamos, porque aonde eu olho eu vejo pessoas que foram tocadas pela justiça de Deus. E você foi tocado por uma justiça para que você opere justiça naqueles que não sabem, porque eles acham que eles têm que ir para a igreja para merecer, eles acham que eles precisam fazer por merecer. Eles são cheios de argumentos porque eles não se reconciliaram. Eles acham, vocês querem o meu dízimo, vocês querem lavar minha mente, vocês querem isso e aquilo outro, vocês são quadrados, eles têm argumentos, e eles, eu estou dizendo, aqueles que não foram reconciliados com Cristo. Mas o Senhor me chamou a ir, o Senhor te chamou a ir com o que você tem, a partir de onde você está, para dizer, olha, o que você mais precisa agora é da graça de Deus. Mas e a minha dor? Precisa de um remédio? Não, deixa eu orar. Você pode dizer, não sei orar direito. Fala para a pessoa fechar o olho, fecha o ouvido também e põe a mão na cabeça dela e ora em silêncio. Mas ora dizendo, Senhor, na tua palavra está dizendo que o Senhor operou justiça, levando sobre si. E o Senhor me chamou para reconciliar. Está aqui um filho, uma filha, que ainda não recebeu essa boa nova. Traz sobre ele agora a tua verdade, arranca o mal e a enfermidade. Irmãos, não é de um discurso bonito, é de uma confiança firme. É de alguém que foi salvo e sabe que foi salvo, e a sua fé o leva a professar, a confessar essa verdade. O Espírito de Deus está nesse lugar operando justiça. Seu coração está se inflamando, eu estou me virando do avesso aqui. Deus quer encher a sua vida dessa convicção, em verdade, igreja. Deus quer encher o seu coração de uma certeza de que sim, Ele vai te usar, porque você não precisa fazer por merecer para ser salvo. Você precisa estar reconciliado com Ele. Como? Largando o pecado e indo com Ele, andando com Ele, avançando com Ele. Portanto, vamos nos colocar de pé.